Bom dia. Estamos dando início a essa semana de estudo e eu vou compartilhar com vocês a gravação dessa explicação que se trata de um resumo teórico do conteúdo abordado na nossa atividade presente, que está proposta para entrega no final dessa semana. Então vamos lá, eu vou passar para vocês um resumo teórico relacionado a esse conteúdo. Nós estamos tratando de conjuntos numéricos, então vamos começar pensando um pouco sobre de que se tratam os conjuntos numéricos, quais são eles, e até chegarmos mais particularmente a um conjunto numérico específico, que começaremos a estudar com um pouco mais de atenção. Então, o que vem a ser um conjunto numérico? Conjunto numérico é um caso particular de um conjunto, é um tipo específico de conjunto. Então vamos pensar primeiro em conjunto de uma maneira geral. Conjunto nada mais é do que uma coleção cujos itens, cujos elementos compartilham algumas características em comum. Essa coleção, a princípio, pode ser formada por qualquer coisa, pode ser uma coleção de adesivos, pode ser uma coleção de bolinhas de gude, pode ser uma coleção de DVDs. E, em particular, nós estamos estudando aqui em conjuntos numéricos, que vêm a ser, então, coleções de números. E, como qualquer outra coleção, seus elementos compartilham características em comum. Então, o conjunto numérico nada mais é do que uma coleção cujos elementos são números que compartilham características em comum. E quais são alguns conjuntos numéricos que nós conhecemos? Bom, o mais elementar deles é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é aquele formado pelos números que utilizamos para contar. Então, seria 1, 2, 3 e etc. O conjunto construído a partir do acréscimo de uma unidade a um elemento dado, né? Ou seja, todo elemento desse conjunto é igual a um elemento anterior somado com uma unidade. E eu incluo aqui, além desses números positivos, o número zero, com o qual nós designamos a ausência de quantidade de um determinado objeto, de um determinado item, por exemplo, de algo que a gente está contando. Então, quando não temos nada, dizemos que temos 0 unidades. Então, esse é, resumidamente, o conjunto dos números naturais. Temos aqui infinitos elementos, construídos, então, formados pela adição de uma unidade inteira. Conhecemos também o conjunto dos números inteiros. Tá? O conjunto dos números inteiros, ele contém todos os números que são naturais, então o zero e os chamados inteiros positivos, tá? Mas contém também, para cada inteiro positivo, um simétrico negativo. Então, para o 1 temos o simétrico menos 1, para o 2 temos o simétrico menos 2, e assim por diante. Então, em acréscimo aos números naturais, o conjunto dos números inteiros possui também os números negativos, além do zero e dos inteiros positivos. E conhecemos também o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é formado por todos os números que podemos escrever na forma de fração. Uma fração seria, então, uma possível divisão entre dois números inteiros. Então, seria A sobre B, sendo A e B ambos números inteiros, e com a observação de que B é necessariamente diferente de zero. O denominador de uma fração nunca é zero, porque nós nunca dividimos por zero, não existe divisão por zero.
E dentro desse conjunto dos números racionais, né, que são todos os números que podem ser escritos como frações, nós temos, inclusive, todos os números inteiros, porque todos os números inteiros podem ser escritos em forma de fração, bastando para isso acrescentar em sua representação o denominador 1, porque uma vez que a fração significa a divisão do numerador pelo denominador, ou seja, do número de cima pelo número de baixo, em qualquer número inteiro podemos representá-lo como uma fração com o denominador 1, porque a divisão por 1 não altera o valor do número. Então a gente pode pegar qualquer número inteiro, dividir por 1, dessa forma representá-lo como fração, sem alterar o seu valor, porque seja ele positivo, o zero ou negativo, a sua divisão por 1 não vai alterar o seu valor. Então 3 sobre 1 vale a mesma coisa que 3, 0 sobre 1 vale a mesma coisa que 0, menos 2 sobre 1 vale a mesma coisa que menos 2. E assim valerá para todos os números inteiros. E uma vez que os números inteiros contêm em si os números naturais, o mesmo pode ocorrer com eles. Os números naturais também podem ser escritos na forma de fração, pela mesma maneira com que fazemos com os inteiros, porque os naturais são também inteiros. São os inteiros positivos e o zero. Então basta acrescentar um denominador 1 para escrevê-los na forma de fração. E uma vez que podemos escrever tanto os números naturais quanto os inteiros em geral na forma de fração, todos eles são números racionais. Então a gente pode afirmar que o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais, está dentro, né? Assim como o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, está dentro dos inteiros, assim como todos os inteiros estão dentro dos racionais. Uma outra maneira de representar isso é pelo chamado diagrama de Venn. Se a gente representar aqui um conjunto por uma determinada região, seja essa região equivalente ao conjunto dos números naturais, essa região está dentro daquela que contém todos os números inteiros, porque os números naturais estão contidos nos inteiros, que por sua vez estão todos dentro de uma região equivalente aos números racionais. Nessa representação, que é o diagrama de Venn, uma região que está inteiramente dentro de outra contém elementos que estão todos dentro dessa outra região maior. Então eu vou encerrar esse primeiro vídeo com essa introdução aos conjuntos numéricos. Darei continuidade então aos nossos estudos no próximo vídeo, que eu vou separar com a finalidade de não prolongar muito, né, um mesmo conteúdo, e para separarmos, dividirmos as etapas do nosso estudo. Então, até o próximo vídeo.